Olá, olá, vocês me ouvem? Agora tá indo, né? Finalmente. Tem dia que enrola. Vamos lá. Era aqui no WhatsApp. Bom, gente, desculpem a falha tremenda, grotesca aqui. Eu preparei a aula de processo penal 1. Tinha certeza que hoje era aula no sexto período, processo penal 1. Passei a tarde estudando inquérito, reestudando inquérito para atualizar a aula. E veio essa daí agora não é essa aula. Eu me equivoquei mesmo, me perdoem, tá? Agora já imprimi até o horário aqui para não perder mais o dia. Então, hoje, na realidade, na semana passada nós tratamos de induzimento de instigação ao auxílio ao suicídio e à automutilação. E hoje nós trataremos de abortos, as 3 modalidades de aborto. Felizmente, nada mudou nos últimos tempos, né? Recentemente, a não ser algumas dúvidas pontuais, né? Alguns acontecimentos, mas a gente não tem alterações aí muito dramáticas nos crimes de aborto, tá? Então, hoje nós abordaremos... Não, pera lá, não é nem isso, né? Tem infanticídio antes. Beleza. Assim, não dá para dar aula sem preparar a aula, gente. Né? Vou dar aula sem preparar a aula hoje na raça, vocês me perdoem, depois eu mando os slides, mas a gente tem que passar por infanticídio para daí entrarmos em aborto. Não tem problema, eu tenho material no Word, tenho material em PDF, mas eu não vou mandar esse material para vocês porque falta revisão, não gosto de mandar assim. Mas dá para a gente ter a aula, tá bom? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Vai gravar do vídeo das aulas, só não vai os slides vão depois que eu... não é assim não, Denis. Tô longe, tô bem longe. Não, de verdade, eu tenho muito... Eu prometo, eu sou muito responsável na preparação das aulas, né? Me toma muito tempo. Hoje foi uma falha mesmo, assim. Pelo menos a aula de quarta-feira já está pronta. Mas vocês vão ser prejudicados, sem sombra de dúvida, porque vão estar sem os slides aí. Eu mando, tá? Eu vou então compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver, então. Tem que ser na minha aula Word. Acho que está aqui. Vamos ver aqui. Vou mandar compartilhar com vocês essa aula do Word aqui, só que é um pouco mais para cima. Me perdoem, vai ser assim hoje, tá? Bom, então a gente tem que ver primeiro infanticídio, tá? Infanticídio, deixa eu mexer um pouco aqui no Zoom. Vamos lá, mexer aqui no Zoom para ficar um pouquinho maior e um pouquinho melhor. Beleza. Então vamos dar uma olhadinha em infanticídio, tá? Infanticídio. Artigo 123 do Código Penal, matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Pena, detenção de 2 a 6 anos. Olha só que interessante. O infanticídio, o artigo 123, é uma modalidade privilegiada de homicídio que leva em consideração um momento específico do sujeito ativo, né, da parturiente, e do sujeito passivo, que é o recém-nascido, né, o nascente ou o recém-nascido, o nascente ou o neonato, tá? Então, é uma forma
forma privilegiada de homicídio. Ele possui os elementos do crime de homicídio, porque é matar alguém, só que daí nós teremos especificantes em relação a quem mata e em relação a quem é morto. Quem mata é a mãe, né? É a parturiente. Quem morre é a criança que nasce, né? Que está nascendo ou que acaba de nascer, né? O bem jurídico tutelado nesse crime, diferente do crime de aborto, é a vida extrauterina. Porque ele passa a existir, ele passa a ser classificado, ele passa a ser configurado a partir do momento em que a gestante ela se inicia o trabalho de parto. Ao descolamento da placenta se dá início o trabalho de parto. Então, essa criança, né, que vai sofrer o crime de infanticídio é a criança que está nascendo, é a nascente. Ou então, logo depois de expulsa do ventre materno, ela é morta estando a mãe sob a influência do estado puerperal. Tudo bem? Então, em relação aqui, né, ao sujeito ativo, só a mãe, somente a mãe, influenciada pelo estado puerperal. Trata-se de um crime próprio, portanto. A gente vai pegar o crime de homicídio. O crime de homicídio é um crime comum, porque pode ser praticado por qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode matar. O infanticídio é um crime próprio. Por quê? Porque ele só pode ser praticado pela mãe sob a influência do estado puerperal. Esse estado puerperal é um drama, é um problema, porque a gente pode reconhecer o estado puerperal tanto diante dos conceitos jurídicos como diante dos conceitos médicos. Mas prevalece na doutrina jurídica os conceitos jurídicos de estado puerperal, porque o direito é uma ciência fechada, é uma ciência conservadora que até chega a ignorar outros ramos da ciência que poderiam contribuir mais em relação ao ramo jurídico. Mas o que seria o estado puerperal? Então, vamos pegar o exemplo aqui do Kleber Masson, tá? O exemplo do Kleber Masson. O exemplo não, o conceito, né? Estado puerperal é o conjunto de alterações físicas e psíquicas que acometem a mulher em decorrência das circunstâncias relacionadas ao parto e que afetam a sua saúde mental. Não é imprescindível a perícia para sua constatação. O estado puerperal é um efeito normal, é um efeito inerente ao parto. Então, o que seria o estado puerperal que funciona aqui como um elemento do tipo penal? Alguns vão dizer que é elemento descritivo, outros vão dizer que é elemento normativo. O estado puerperal é esse conjunto de alterações psíquicas, hormonais, que começa com o parto, né, dilatação do colo do útero, preparação da gestante para o início do trabalho de parto e que afeta a parturiente em seu plano intelectual, vamos dizer assim, em seu plano psicológico. E a partir dali, ela não responde totalmente pelos próprios atos, por conta desse fluxo gigantesco de hormônios que alteram o seu estado emocional, que alteram o seu estado psíquico, que alteram o seu estado biológico. Tudo bem? Então, por isso que a mãe, sob a influência do estado puerperal, ela não responde pelo homicídio como responderia qualquer outra mãe que matasse o próprio filho, em outras circunstâncias. Se a mãe mata o seu próprio filho em outras circunstâncias, ela vai ser punida por homicídio, com certeza com uma qualificadora, com causas de aumento de pena, sem sombra de dúvidas. Mas a mãe, sob a influência do estado puerperal, ela não tem o total domínio de suas faculdades mentais, por isso que ela deve responder por um crime paralelo, por um tipo penal excepcional, né, paralelo, que vai levar em consideração essas alterações psíquicas, hormonais, intelectuais naquele momento do parto. Combinado? Tudo bem até aqui? Legal. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui.
Bom, sujeito ativo, portanto, só a mãe. Concurso de agentes é admitido pela doutrina, né, a participação ou coautoria nos termos do artigo 30, porque o estado puerperal é uma elementar subjetiva do delito e, portanto, se comunica com o coautor. Então, pode ser que o infanticídio seja praticado por 2 ou mais pessoas? Pode, desde que a pessoa que participe do infanticídio esteja aderindo ao papel da mãe. Então, por exemplo, o pai, né, que participa do infanticídio. É meio grotesco, né? Um posicionamento doutrinário grotesco, pouco compreensível, mas se faz uma análise dogmática das circunstâncias que são comunicáveis e das circunstâncias que são incomunicáveis dentro do concurso de agentes. O concurso de agentes está lá no artigo 29. Né? O concurso de agentes está no artigo 29 do Código Penal. E no artigo 30 do Código Penal, nós temos as circunstâncias pessoais, circunstâncias dos sujeitos ativos e passivos, que podem ser comunicáveis ou incomunicáveis. Então, olha só. O artigo 30 dirá o seguinte: não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Então, eu vou começar com um outro exemplo. Lá no crime de furto, o filho que furta o pai, ele está acobertado por uma excludente, por um dispositivo que afasta a sua responsabilidade penal, que é a chamada escusa absolutória. Tá? Então, isso lá, a partir do 181, 182, 183 do Código Penal, nós teremos algumas escusas absolutórias que, por exemplo, afastam a responsabilidade do filho que furta o dinheiro do pai, desde que o pai não seja idoso. Afastam a responsabilidade do marido que subtrai dinheiro da carteira da esposa, desde que a esposa não seja idosa. Agora, imagina que o marido age em concurso de agentes com um amigo. Imagine que o filho, que subtrai dinheiro do pai, subtrai o gado da fazenda do pai, age em concurso com um amigo. Essa circunstância pessoal de ser filho é incomunicável ao amigo. Por quê? Porque essa circunstância de ser filho não é uma elementar do tipo penal. Tanto faz quem furta. Haverá crime. Haverá crime no 155 se eu furtar, se o meu irmão furtar, se um desconhecido furtar, se o Joãozinho, se o Pedrinho, se o Zezinho furtarem. Tanto faz. Porque o artigo 155 não faz referência à condição de filiação, não faz referência à condição de cônjuge, não faz referência à condição de ascendente. Ele estabelece que qualquer pessoa pode praticar o crime de furto. E quem fará essa exceção é o artigo 181 lá na frente, lá nas escusas absolutórias. Então, essa condição de ser filho e estar inserido nessa escusa absolutória que afasta a responsabilidade do crime patrimonial contra o pai, incide na pessoa do filho que furta o pai, mas não incide na pessoa do amigo que ajudou o amigo a furtar o pai dele. Por quê? Porque se trata de uma circunstância incomunicável. Agora, em relação ao infanticídio, é diferente. Por quê? Porque em relação ao infanticídio, o estado puerperal é uma circunstância que é uma elementar do crime. Porque se você tirar essa circunstância do estado puerperal, nós não temos mais o artigo 123. Nós teríamos o artigo 121. É justamente o estado puerperal, como esse elemento etiológico, esse elemento hormonal, biológico, que faz configurar o crime de infanticídio, assim como o requisito do tempo, né? Durante ou logo após o parto. Se você tirar a circunstância do estado puerperal, acabou o infanticídio, não tem. Então você vai concluir, bom, estado puerperal
é uma elementar do crime de infanticídio. Beleza? Beleza. Então, vamos para o artigo 30. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. Essa é a regra. Então, o filho da vítima do furto, essa circunstância de ser filho, essa condição pessoal de ser filho, não se comunica. Por quê? Porque ser filho não é uma condição para praticar o furto. Agora vejam, essa circunstância do estado puerperal está como um elemento do crime, está prevista no tipo penal. Pelo artigo 30, se comunica. Olha lá, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Olha o problemão. Então, o estado corporal é uma circunstância de caráter pessoal, né? É uma circunstância. É a circunstância da mãe naquele momento do parto. Ela tem aquele grande fluxo hormonal que faz as alterações biológicas, físicas, emocionais para prepará-la para o momento do parto. Dilatação do colo do útero, enfim. Beleza? Pela regra do artigo 30, essa circunstância, que é só da parturiente, porque é uma elementar do crime, ela se comunicaria a outras pessoas. Então, dentro dessa ótica do estado puerperal como uma circunstância de caráter pessoal que se comunica porque é uma elementar do crime, está descrita no crime, caberia participação no crime de infanticídio. É grotesco? É. Que aplicação prática isso tem? Quase nenhuma, né? Quase nenhuma. E se a gente não aplicasse essa condição, e se a gente não aplicasse essa regra, dá para fazer? Tem quem entenda que não aplica, que não se comunica. Aí a gestante, a parturiente, melhor dizendo, responde no 123 e quem ajudou responde por homicídio. Mas, por uma interpretação que a defesa vai acolher, por exemplo, a defesa vai sustentar que não, ela se comunica. Tanto é que o artigo 30, a última parte, diz que comunica, porque é uma elementar do crime. Então, esse indivíduo que não tem o estado corporal, né, que não está sofrendo daquele influxo hormonal descomunal no momento do parto, por conta de uma análise literal do artigo 30, entraria como infanticida. Não é justo, né? De fato não é justo, de fato é grotesco, mas é essa a interpretação que nós temos, tá? Então nós teremos aqui, essa condição, né? Essa situação do estado corporal, ela configuraria aqui uma elementar subjetiva, uma característica do agente, como é a característica do agente ser funcionário público, por exemplo. Mas aqui a situação é mais drástica, né? É uma característica bastante específica da gestante no momento do parto. Muito bem. Sujeito passivo. Dúvidas depois a gente resolve lá no WhatsApp, não tem problema. Quem é o sujeito passivo? É o nascente, né? Durante o parto, e o recém-nascido, logo após o parto. Né? É a criança que está sendo expulsa logo depois do descolamento da placenta, ela passa, a gestante entra em trabalho de parto, nós já temos o nascente. Então, a mãe que esgana a criança enquanto ela está saindo do ventre materno, ela pratica infanticídio. A criança acaba de sair do ventre materno e daí é afogada, é esganada, enfim, pela gestante, sob o estado corporal, temos também o infanticídio. Então, nós temos dois momentos. Né? É durante o nascimento ou logo depois do nascimento. Então, é o nascente e o neonato, o recém-nascido. Tá? Tomar cuidado com o feto anencéfalo. A gente vai trabalhar melhor essa ideia da anencefalia quando estudarmos o aborto, os crimes de aborto, as modalidades do crime de aborto, mas o feto anencéfalo é aquele que não possui calota craniana nem cérebro, né? Não tem base do crânio, nem a formação do cérebro, né? Por um problema na formação do tubo neural que se dá ali na 13ª semana de gestação. A gente tem que partir da ideia de que, para o direito, vida é atividade cerebral. Então, se nós temos a anencefalia, nós não temos vida, nem nunca haverá vida para esse feto. Né? Então, a vida não há, nem nunca haverá, porque não haverá atividade cerebral, porque
aquela criança é desprovida de cérebro. Logo, o infanticídio de uma criança acometida por anencefalia se trataria de um crime impossível. Seria impossível consumar aquele delito. Né? Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio, não é o caso. Ou por absoluta impropriedade do objeto, esse é o caso. É impossível consumar-se o crime. É impossível consumar o crime de infanticídio sobre um recém-nascido que não tem vida. Cuidado, né? Afastando qualquer interpretação teleológica, qualquer interpretação moral. Nós estudamos hoje aqui sobre as bases das interpretações jurídicas. Tá? Então, juridicamente não há vida, porque não há atividade física, não há atividade cerebral. Tá? Então, se não há atividade cerebral, não há vida para o direito, não há vida para o direito penal. No tipo objetivo, né, analisando a conduta, então nós temos: pune-se a conduta da parturiente que, sob influência do estado puerperal, mata o próprio filho, nascente ou neonato. Tá? Então, circunstâncias elementares importantes. Temos duas circunstâncias. A circunstância cronológica, né, o elemento cronológico, e o elemento etiológico. Então, elemento cronológico: causar a morte do próprio filho durante ou logo após o parto. É a cronologia. Em que momento o crime é praticado? Dá para falar em estado puerperal se a mãe mata o filho uma semana depois? A rigor, não. Muito embora, dentro dos conceitos médicos, o puerpério possa se arrastar. Mas não basta isso. Né? Não basta que o estado puerperal se arraste. É necessário analisar o elemento cronológico. No elemento cronológico, esse estado puerperal dá margem à capitulação, dá margem à caracterização do infanticídio quando o infanticídio é praticado durante ou logo após o parto. É verdade que a lei não fala o que é o logo após, mas essa interpretação é uma interpretação caso a caso e restritiva. A gente não vai pensar uma semana depois seria elemento cronológico. Dá margem para a discussão? Dá, mesmo porque infanticídio é crime que vai a júri. Então, dá para o advogado falar que houve estado puerperal mesmo uma semana depois? Dá. Vai colar? É mais difícil que cole. Mas que dá para falar, dá. Vamos ver, professor, se não for pedir muito, o senhor poderia disponibilizar o arquivo Word também? Gente, está muito ruim isso daqui. E eu não gosto de mandar no Word. Posso fazer no Prezi? Que daí eu deixo mais bonitinho. Tá? Eu vou ver, tá bom? Vou ver, porque assim, eu não gosto. Do Word eu acho meio feinho, assim, eu preparo para mim, tá? Então vejam, tá? Então, elemento cronológico e o elemento etiológico aqui como as circunstâncias elementares importantes para a classificação do crime de infanticídio. Lembra sempre, qual que é a diferença do infanticídio para o homicídio? Pô, infanticídio, olha a pena vai lá embaixo, nem se compara com a pena do homicídio. Por que aqui nós teríamos infanticídio? Dois elementos, o elemento cronológico e o elemento etiológico. O elemento cronológico é esse homicídio praticado durante ou logo após o parto e sob a influência do estado puerperal, que se estende do início do parto até a volta da mulher às condições pré-gravidez, né? O puerpério se arrasta, trazendo profundas alterações psíquicas e físicas. Muito bem. Tipo subjetivo é o dolo, consistente na vontade de matar o próprio filho, estando a mãe sob a influência do estado puerperal. A doutrina se divide a respeito da responsabilidade penal da mãe, se a morte ocorre em razão da imprudência daquela sob a influência do estado puerperal. É uma discussão meio estéril, é uma discussão inócua, por quê? Imagina, a mãe... a gente não ouve mais falar muito de infanticídio, porque a gente vive numa sociedade, pelo menos aqui no Sudeste, né, em que os partos se dão na maternidade, se dão na Santa Casa, se dão no hospital. É raro um parto que se dê em casa, com a mãe sozinha, talvez na zona rural. Mas não é a lógica, não é o mais comum, né, que aconteça. O comum é que o parto se dê de forma assistida, com uma equipe médica, com um anestesista. Então a mãe vai despertar melhor, né? Lógico que ela tem alguma consciência ali no momento do parto,
quem é pai já acompanhou o parto como eu, sabe que a mãe ela está assim, lúcida, mas é uma semi-lucidez, né? E ela não tem ali, naquele contexto, não tem nenhuma chance de praticar um infanticídio. Então, essas situações, lembrando que o nosso código também é da década de 40, então era outro Brasil, era outra época, era outro contexto. Então, essa situação do estado corporal, ela vai incidir quando nós temos o dolo. O que tem de pergunta é, e se não houve dolo? E se a mãe deu à luz em casa, sozinha, desassistida, e daí dentro daquela situação da influência do estado corporal, ela derruba a criança da cama, tá? Ela vai dar um banho na criança e a criança se afoga na banheira logo após o parto. Nós teríamos um homicídio culposo, e aí tem duas correntes. Para a primeira corrente, o fato é atípico, porque você não poderia exigir prudência da mulher influenciada pelo estado corporal, mais ou menos assim. Se o próprio homicídio doloso da mãe configuraria infanticídio com a pena bem menor, menos ainda o legislador puniria o crime de homicídio culposo, que teria uma pena até maior. A pena do homicídio culposo é maior do que o infanticídio doloso, então não tem sentido. A segunda corrente, portanto, falaria que caracterizaria homicídio culposo, a influência do estado corporal seria analisada na dosagem da pena, mas é tão estéril e tão inócua essa discussão que a gente sabe que no homicídio culposo, existe a hipótese do perdão judicial, que é lá do parágrafo 5º do artigo 121, que é quando as consequências do crime atingem o agente de forma tão grave que a própria pena se mostra irrelevante. Então, é uma discussão que pode cair aí numa segunda fase de OAB, que pode cair numa segunda fase de um concurso público para magistratura, enfim, mas em termos práticos é estéril, tá? Então, e a mãe que, sob influência do estado corporal, derruba a criança da cama? Responde ou não responde? Veja, me parece mais coerente que não responda. Porque se a gente vai diminuir a capacidade, vai diminuir a culpabilidade da mãe, esse juízo de reprovação social que recai sobre a mãe durante a influência do estado corporal no crime doloso, quanto mais no crime culposo. E seria ilógico, porque olha a pena do infanticídio, a pena é diminuta. Então, vai responder por crime de homicídio culposo? Seria assim, incoerente, tá? Seria uma situação incoerente. Mas, ainda que você fale, bom, eu acho que tem que responder por crime culposo, você não pode esquecer que o homicídio culposo tem aquela hipótese do perdão judicial quando o crime atinge o próprio autor de maneira tão grave que a própria pena não seria aplicada. Seria a hipótese do perdão judicial, aquela hipótese que alguns chamam de crime de bagatela imprópria. O Estado perde o interesse de punir. Tá? Consumação e tentativa. Então, consuma-se com a morte do nascente ou neonato, a tentativa é admissível. Tá? Tomar cuidado aqui que no infanticídio a morte é dolosa. Então, a mãe, lembre, estamos tratando dos crimes dolosos contra a vida. Crimes dolosos contra a vida. Mas tem aquela hipótese do abandono de recém-nascido, que é um crime que a gente vai estudar ainda lá na frente, do 134, que pode vir à morte. Então, a mãe dá à luz, e daí ela não tem dolo contra a vida da criança. Pelo menos isso não ficou comprovado no fato. Tá? Não está provado. E ela vai e abandona a criança, e a criança morre em face do abandono. Então, ela tinha o dolo de abandonar, um dolo de perigo. E a morte acaba acontecendo. Então, daí nós teríamos o abandono qualificado pelo resultado morte. Que a pena seria a mesma, de 2 a 6 anos. Tá? Então, cuidado. Qual que é a diferença do infanticídio para o abandono de recém-nascido com resultado morte? No infanticídio, a mãe, com toda essa carga hormonal, com toda essa alteração física e psíquica, ela mata dolosamente. E há uma redução na sua culpabilidade por conta desse evento específico. No abandono de recém-nascido, o dolo da mãe não é contra a vida. Tá? Então, ela tem o dolo de abandono, tem o dolo que se chama dolo de perigo. Então, deixa a criança ao relento.
deixa a criança num terreno baldio. Tá? É diferente. A mãe joga a criança no rio dentro de uma sacola. Aí o dolo é contra a vida, é óbvio. Mas a mãe deixa a criança num terreno baldio. A mãe deixa a criança na porta de algum lugar. Então tem um dolo de perigo. Essa criança pode morrer de inanição, pode morrer de fome, pode morrer de insolação, pode morrer de atacada por um animal, sei lá. Né? Mas aí nós teríamos uma hipótese de crime pré-doloso, que a gente ainda vai ver, né? Que tem o dolo no inicial, que é o abandono, e a culpa no consequente, que é a morte, que vai ser o caracterizador da qualificadora. Beleza? Vamos parar aqui. Eu vou voltar aqui no vídeo, vamos ver se a gente já pode... Se vocês quiserem, a gente já vai respondendo aqui algumas perguntas aqui mesmo. Temos aí 6 minutos. Então, lembrar, o que é o infanticídio? Infanticídio é um tipo de homicídio. Por que se pune tão menos rigorosamente? Porque se leva em consideração 2 elementos. O elemento cronológico, o elemento etiológico, o elemento biológico aí, né? Essas alterações psíquicas pelo grande afluxo hormonal que acomete toda a parturiente. Por isso que o Kleber Masson vai dizer que não precisa nem de laudo para falar que tinha estado puerperal. Bom, se o crime aconteceu durante ou logo após o parto, não precisa ter laudo pericial, porque o estado puerperal é um fator inerente ao parto. Tá? O puerpério é um fator inerente ao parto. O que vai limitar o alcance do infanticídio é esse elemento cronológico. Então, o crime tem que ser praticado durante ou logo após o delito, o parto. Durante o parto ou logo após o parto. Tudo bem? Cuidado com aquela questão de concurso de agentes, do participar do crime. Será que alguém poderia participar? Então, para fazer uma resposta com base no artigo 30, pode. Para fazer uma resposta com mais bom senso, uma resposta que busque mais justiça, não pode. Por quê? Porque o que é o puerpério? O puerpério é uma circunstância pessoal da mãe, subjetiva dela. É só a gestante que tem o estado puerperal. Mas se você inverte a narrativa do artigo 30, pode. Né? Então, nessa interpretação da lei penal, ela dá margem para essa, que eu entendo com todo respeito, né? Deixa eu até falar, você pode até entender diferente, mas eu, com todo respeito, entendo que é uma inversão sem lógica do artigo 30. Tá? Mas respeito aqueles que entendam de modo diferente. Gente, abre aí o microfone, pode perguntar. Se quiserem perguntar já, senão a gente já vai direto pro WhatsApp, depois a gente volta aqui, logo mais, para começar a ver as modalidades de aborto. Vamos ver, infanticídio é de 0 a 2 anos? Não, não é de 0 a 2 anos, é de... Cadê aqui? De 2 a 6, professor? De 2 a 6? 6 anos, tá? De 2 a 6 anos. Se eu falei de 0 a 2 anos, eu falei errado, me perdoe. Não, eu acho que você não está falando da pena, né? Espera lá. Você não está falando da pena, né, Neto? Ou é da pena? Não, não é. Então, veja, olha o critério cronológico lá, né? É durante ou logo após o parto. Essa criança aí de horas, talvez de dias. Tá? Não tem um prazo, mas esse prazo, né, você tem que fazer essa interpretação do logo após. Tá? O que é o logo após? É evidente. Lembrando sempre quem é que vai julgar esse crime. 7 leigos, 7 jurados. Né? Então, não é nem o juiz que vai fazer essa análise. Então, é óbvio que dentro dessa situação de que vai ser leigo quem vai julgar,
Um advogado com uma lábia ou com uma estratégia defensiva mais forte consegue até falar, olha, foi um mês depois, mas ela estava sob o estado puerperal. E todo mundo sabe que ela estava com depressão pós-parto. A mãe estava com depressão pós-parto. Dá para encaixar isso como estado puerperal? Dá, mas fica difícil de entender o logo após. Né, o critério temporal. E lembra, né, para ser crime, você precisa analisar o tipo penal. O tipo penal é isso. Tanto para a defesa como para a acusação. Então não é porque eu sou garantista que eu vou falar, olha, esse logo após dá margem a uma interpretação mais extensiva. Não dá. Tem que ser coerente. Esse logo após é momentos depois. Um dia depois, essa mãe dá à luz ali no meio de uma fazenda sozinha, né, desassistida, o marido está lá no meio do mato fazendo os trabalhos rurais, e ela dá à luz e tomada por esse fluxo hormonal acaba matando a criança horas depois ou um dia depois, porque a criança não parava de chorar, sei lá. Então um tanto quanto aberta essa interpretação, mas não é assim uma abertura absoluta da interpretação. Mas pontuar. Quem vai julgar? 7 leigos. Então, com uma retórica defensiva, dá para encaixar, vai, uma semana. Assim como com uma retórica acusatória, um promotor pode limitar horas. O promotor pode falar, olha, teve 6 horas para ela se recompor, para ela ligar para alguém, estou falando da mãe, né? Para ela ligar para alguém, para ela chamar a ambulância, para ela chamar um parente, ela não chamou. E daí vai alegar que é estado puerperal. Não é estado puerperal, é uma retórica que o promotor pode se utilizar. E o legislador não botou o prazo, não falou minutos. Eu acho que eu não falei 40 dias, tá? Tem aquela questão, questão de 40 dias de resguardo. Então, por isso que eu falei, gente, são terminologias que se interpenetram, mas que no direito, o direito acaba limitando essa interpretação jurídica, tá bom? Não vai pegar esses 40 dias do resguardo, não. Certo?